Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar início hoje ao nosso curso de Agente de Combate a Endemias. Vamos lá. Bom, no cenário atual, o desafio de combate, a endemias é uma forma importantíssima para evitar a emergência e reemergência de doenças, através das ações que devem ser desenvolvidas com a participação da população por meio de informações e trabalhos educativos praticados pelos agentes de endemias, com visitas a difundir, junto aos moradores e comunidades, tendo como papel fundamental o elo entre o conhecimento do processo, saúde e doença. Então, é uma parceria. O agente de combate a endemias não consegue fazer tudo sozinho, não é? Então, tem que ter o apoio da população. Então, é uma troca, né? O agente de endemias orienta, a população segue a orientação para fazer o combate, para evitar emergência e reemergência, o ressurgimento de algumas doenças. A situação epidemiológica atual das endemias no país caracteriza-se pelas condições favoráveis para seu desenvolvimento e distribuição, ocorrendo a vulnerabilidade para a população em algumas regiões. Então, tem doenças que é específica, de determinadas regiões, e a gente vai falar disso aqui no nosso conteúdo. Mas através de esforços de instituições de ensino, órgãos públicos na prevenção e controle de doenças são maneiras de evitar e diminuir os índices de infestação. A escola, órgão público e prevenção de controle. Com esse propósito que o material do nosso conteúdo aqui, do agente de combate a endemias, possibilitará a ampliação do processo de conhecimento sobre as principais endemias de interesse em saúde pública. Vamos a elas. Então, o que é saúde pública? De acordo com o Júnior, estudioso da área, isso é de 1982, saúde pública é a ciência e arte de promover, proteger e recuperar a saúde através de medidas de alcance coletivo e da motivação da população. Recuperar a saúde, proteger, promover através de medidas de alcance coletivo, ou seja, não é um só, e sim um conjunto de pessoas, o coletivo, certo? A saúde pública tem principal função de educar e prevenir, além de conservar e melhorar a saúde, se encarrega de prevenir a doença, orientando não apenas o homem doente, mas também o homem são, o que ainda não está doente, e investigando as causas das doenças que existem no ambiente que rodeia, sendo principais colaboradores de saúde pública a medicina preventiva e social e o saneamento do meio, que é um problema em muitas cidades aí do país, o saneamento. A gente vai falar dele. Vamos lá. E o SUS, o que é? O que é o Sistema Único de Saúde? Para quem já assistiu ou participou do nosso curso de agente comunitário de saúde, já deve entender um pouquinho disso aí. SUS é o Sistema Único de Saúde. Ele é formado pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Sistema Único de Saúde, ou seja, todos podem usar, todo mundo tem direito à saúde, está na Constituição. Então, como é que funciona esse sistema, o SUS? O Sistema Único de Saúde é um sistema público organizado e orientado no sentido do interesse coletivo, e todas as pessoas, independente de raça, crenças, cor, situação de emprego, classe social, local de moradia, a ele tem direito. Como eu disse, a saúde é direito de todos e o Sistema Único de Saúde funciona em cima disso, tá? Vamos lá. E a endemia, o que é? O que é uma endemia? Bom, a endemia é a ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente populações em espaços característicos e determinados no decorrer de um longo período, temporalmente ilimitada, e que mantém uma incidência relativamente constante, favorecendo variações cíclicas e sazonais. Tá? Exemplo é a ocorrência da febre amarela, comum na Amazônia. É daquela localidade. Claro que pode ocorrer em outros locais do país, como a gente já teve casos aí, em outras cidades do nosso Brasil, certo? Então, mas é uma doença que é temporalmente limitada, ela está lá sempre, ela não foi erradicada, ela existe, certo? A dengue é outro exemplo, porque os registros de focos da doença em um espaço limitado, ou seja, ela não se espalha por toda a região, ocorrem onde há incidência do mosquito transmissor da doença. Se houver um mosquito na área, ela vai se proliferar.
As endemias ocorrem de várias maneiras, né, sua transmissão. Pode ser contaminação direta, através de contato com um parasita, né, no meio, ou por veiculação através de outros organismos vivos. Né? Pode ser passado de uma pessoa para outra, ou pode ser passado, né, por meio de um parasita. E a gente vai ver também essas questões aqui. Vimos o que é endemia, agora o que é epidemia. Epidemia é a ocorrência em uma comunidade ou região de casos de uma mesma doença, ultrapassando a incidência esperada. As epidemias presentes desde o início da história do homem, né? Fenômeno que atinge grupos de indivíduos provocando alterações no modo de vida. Exemplo, a gripe aviária, a poliomielite. Antigamente, como é relatado por vários historiadores, as populações foram devastadas por grande ocorrência de epidemias, provocando muitas mortes em grande escala. Porém, as epidemias que ocorrem na atualidade são realizadas, né, campanhas de prevenção e controle. Já antigamente, as pessoas não tinham conhecimento das causas de muitas doenças. Né? Por exemplo, a epidemia de dengue, da poliomielite, da meningite. Não é? Então, a epidemia ela se alastra e pode causar a morte de muitas pessoas. E aí a pandemia, que é uma situação que, né, no momento, em 2020, a gente está passando. É quando a doença ultrapassa as fronteiras de uma nação, ou seja, sai de um país para outro, né, de uma nação, transforma-se em pandemia, podendo espalhar-se por mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes. De novo, é o caso da Covid-19. Né? Exemplos aí, aqui no nosso exemplo, ela não está a Covid-19, porque é uma coisa atual, né? Mas tem a AIDS, a tuberculose, né? A peste, a gripe asiática, a gripe espanhola, tá? Uma pandemia ocorre quando uma nova cepa do vírus, que causa a doença facilmente transmissível ao ser humano, né, contra a qual a maioria das pessoas não tem imunidade. Aí ela, ó, vai passando. A pessoa não tem imunidade ainda, vai passando. Certo? Depois que tem a vacina, aí o que é que acontece? Né? Imunizou a pessoa, pronto. Não vai ter mais a doença. Bom, doenças emergentes e reemergentes. As doenças emergentes são as que surgem com impacto significativo sobre o ser humano. Tá? São denominadas de reemergentes aquelas doenças bastante conhecidas que estavam controladas ou eliminadas de uma determinada região e que vieram a ser reintroduzidas. Não é? Por exemplo, o combate à tuberculose, o número de casos no país foi reduzido para quase zero, mas de repente alguém tem a doença e passa para outra, então ela é uma doença reemergente. É o caso do sarampo, por exemplo. Deixa de vacinar as crianças e uma criança tem que passa para outra, que passa a outra. Doença reemergente. Ela estava sob controle e de repente, né, vieram a ser reintroduzidas ali naquela comunidade. Esses fenômenos vêm sendo associados a fatores demográficos, né, pessoas, ecológicos, ambientais, resistência e seleção de agentes aos antimicrobianos. Resistência dos vetores aos inseticidas, ou seja, os vetores, né, o agente transmissor, começa a ter resistência aos inseticidas. Tá? Rapidez e intensidade de mobilização das populações no processo de globalização, desigualdades sociais, né? Precárias condições de saneamento que favorecem a disseminação de doenças, entre outros. Tá? Então, termina causando essa explosão demográfica, gente. Muitas pessoas num local só é fator para a doença se emergir ou reemergir. Tá? Como também os fatores ecológicos e ambientais e todos os outros pontos que foram ditos aqui nessa situação. A vigilância sanitária. Pode-se afirmar que a vigilância sanitária originou-se na Europa dos séculos 17 e 18, tá? E no Brasil dos séculos 18 e 19. Deixa eu só... Pronto, seguindo. Tá? 18 e 19, com o surgimento da noção de política sanitária que tinha como funções, né, regulamentar o exercício da profissão, combater o charlatanismo e exercer o saneamento da cidade. Tá? Fiscalizar as embarcações, os cemitérios e o comércio de alimentos com o objetivo de vigiar a cidade para evitar a propagação de doenças. Então, a vigilância sanitária foi feita, né, para essa situação, foi criada. As primeiras intervenções estatais no campo da prevenção e controle de doenças desenvolvidas sob bases científicas modernas datam do início do século XX e foram orientadas pelo avanço da era bacteriológica e pela descoberta dos ciclos epidemiológicos de algumas doenças infecciosas e parasitárias.
É porque tem doença que tem um ciclo, né? E a gente vai falar disso em algumas doenças. Tem doença que é tipo, fala sazonal, tem o período dela, a dengue, por exemplo, né? No início do ano aí, verão, virar acúmulo de água, tem sempre um período, depois o ciclo da dengue diminui, ela continua existindo, mas ela diminui, né? Então tem que ter esse cuidado. As intervenções vai no campo de controle e prevenção de algumas doenças. Qual é a missão da vigilância sanitária? Promover e promover e proteger a saúde da população por meio de ações integradas e articuladas de coordenação, normatização, capacitação, que é importante, né? Se capacitar, educação, informação, apoio técnico, fiscalização, supervisão e avaliação em vigilância sanitária. Olha só, capacitar, aprender, conhecer é muito importante em qualquer área, não só nessa área que a gente está tratando aqui. Tem muita gente que acha que eu vou e tem gente que tem sorte porque conhece fulano e cicrano, mas se você não tiver um conhecimento, né, não conhecimento com pessoas, mas conhecimento mesmo de educação, coisa fica difícil. O que é que faz a vigilância sanitária, né, continuando? A vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. É isso que ela faz: prevenir, né, e intervir nos problemas sanitários. Quais os riscos à saúde que a vigilância sanitária combate? Bom, temos os riscos ambientais. Surge quando o esgoto, né, o lixo e a água usada em locais públicos não têm um destino adequado, com a presença de vetores como ratos, baratas e insetos, todos transmissores de doença. Não é? Tem cidades por aí, e eu digo isso com propriedade. O professor Marcos trabalha com os cursos online, mas também trabalha com os cursos presenciais, certo? Tem cidades onde eu visito e a gente vê chama de esgoto a céu aberto, tem gente que não considera porque já está acostumado com aquilo. Aquela água que fica correndo pelo pé, é uma forma de falar, né? Junto à calçada, água de pia da casa que cai na rua e escorre, porque não tem o saneamento básico adequado, não tem caixa de esgoto, o esgoto fica a céu aberto, mosquito, rato, barata, não é? Seguindo, tem os riscos ocupacionais, observados em processos de produção e comercialização de alimentos e outros produtos, por exemplo, desenvolvidos em locais insalubres, como a falta de equipamentos de proteção individual, como gorros, botas, aventais e máscaras para profissionais. Coisa simples, o cachorro-quente que você compra na rua. Você vai lá e a pessoa, meu cachorro-quente, aí a pessoa destampa e conversando, não sei o que, blá, blá, saliva, cuspe caindo, vai querer ketchup, e aí já sabe, né? Vai, e aí a gente, ei, que cachorro-quente gostoso, já viu, né? Riscos sociais. Quando, por exemplo, ocorre a comercialização de alimentos sem padrão de identidade e de qualidade. Isto resulta no não atendimento das necessidades básicas de alimentação de quem compra, né, o produto. Ou seja, o produto pode não estar vencido, por exemplo, algum dos ingredientes. Tem os riscos institucionais, quando um local público apresenta riscos à saúde, né, individual e coletiva, em função de seus aspectos físicos, higiênicos e sanitários. Imagine você está assistindo esse curso com um grupo de pessoas e o local do bebedouro não é limpo, o banheiro não é limpo, o local, a sala é fechada, abafada, sem circulação. Então, risco também, aí chama de risco institucional, certo? Quais são os poderes da vigilância sanitária? Bom, educando e orientando. É o poder pedagógico e educacional, ou seja, é a capacidade que os profissionais da vigilância sanitária possuem para orientar e educar, né, em vigilância sanitária. Então, esse é o poder de educar e orientar, é o poder pedagógico. E tem o outro poder, que é o poder de polícia, né, reprimindo e impedindo irregularidades. É exclusivo do Estado, executado quando ocorrem, né, fiscalizações, aplicações de intimações e infrações, interdição de estabelecimentos, apreensão de produtos e equipamentos, etc. A vigilância sanitária, quando chega,
com o poder de polícia, ela multa, ela fecha o estabelecimento e ela leva, né, até mesmo apreende produtos e equipamentos. A vigilância sanitária tem esse poder, tá? Ah, professor, isso aí tem o que a ver com o agente de endemias? O agente de endemias, ele pode não ter o poder de polícia de ir lá e pegar e apreender, mas ele vê. Então, ele passa isso para o seu superior e aí a coisa acontece. Entenderam? Espero que você aí que está me assistindo agora tenha compreendido. Se não entendeu, já sabe, né? Chama no WhatsApp, o professor está pronto para responder. Bom, seguindo, doenças de interesse para a saúde pública. Noções básicas, prevenção, sintomas, classificação dos agentes transmissores e causadores das epidemias. É o que a gente vai ver agora, né, de agora em diante. Cólera. Gente, o cólera é década de 80, 90 aproximadamente. Nós tivemos até um surto aqui no Brasil, eu me lembro, eu era garoto, mas me lembro do surto de cólera aqui. É uma doença bem, sabe, que bem perigosa. Então vamos falar um pouquinho dela, né? A história da doença sempre esteve associada à Índia, tá? Ficou conhecida pelos navegadores árabes e europeus nos séculos XV e XVI em suas viagens pelos grandes deltas da Ásia Meridional, sendo o primeiro registro de difusão da doença para outros continentes ocorreu em 1817. E o que é o cólera? Cólera é uma doença infecciosa intestinal aguda causada pelo Vibrio cholerae, né? A pronúncia é em latim. Desculpa o professor se ele não pronunciou corretamente. É o Vibrio cholerae ou cholerae. Cholerae não, que é cholerae mesmo que pronuncia, né? Então, é uma doença infecciosa intestinal aguda. A pessoa começa a diarreia, não é? Presente o tempo inteiro e a pessoa desidrata. A cólera é uma doença típica de regiões que sofrem problemas de abastecimento de água tratada, ou seja, água suja, né? A sujeira e os esgotos a céu aberto influenciam também no aumento de casos de doenças. Por exemplo, você pesca um peixe, né? Peixe num rio contaminado. O peixe vem contaminado ao cólera, né? Então vamos lá, seguindo. O agente causador da cólera. Uma bactéria chamada de Vibrio cholerae, micro-organismo aquático e autóctone, tá? Natural do ecossistema aquático e pode ser encontrado em forma livre na água. Aí vocês podem ver a imagem, né, do formato do víbrio. O micro-organismo é sensível ao dessecamento, ou seja, a exposição ao sol, cloro e outros desinfetantes, tá? Fervura, pH menor do que 5 e a competição com outros, ou seja, se o problema está na água e você ferve a água ou usa cloro, né, outros desinfetantes na água, é muito eficaz para matar o agente causador. Por exemplo, você compra algum determinado. Eu não sei qual o hábito de cada um, mas, por exemplo, eu compro alface, eu compro couve, legumes, verduras, independente de qualquer situação, eu chego em casa, coloco numa vasilha com água, né? Boto um pouquinho, umas gotas de água sanitária naquela água para colocar tudo dentro, para lavar, entendeu? Para matar qualquer agente que tenha ali causador de qualquer doença. Aí o cólera pode estar presente aí, né? Ser passado de um para o outro, principalmente em coisas que vêm da água, né? Ou a água mesmo que, por exemplo, você diz, mas o alface não vem da água, mas o pessoal rega, o pessoal molha na feira, e se aquela água estiver contaminada? Não é? É porque assim, depende da visão que cada um de nós temos. Vou dar um exemplo aqui. Você tem a feira de São Joaquim, muito conhecida em Salvador, tá? Aí a água que corre, que é água do mar, atrás da feira de São Joaquim. É uma água muito suja, a gente sabe disso, tá? Então o pessoal pode usar daquela água, por exemplo, para pulverizar, entre aspas, o alface, o coentro, não sei o quê, apesar da água ser salgada, mas pode misturar e aí já sabe, né? Como é o modo de transmissão do cólera? A transmissão ocorre através do consumo de água e alimentos contaminados pela bactéria, né? Por bactérias víbrio. Qual é o período de incubação? Bom, é o tempo transcorrido entre a contaminação e o aparecimento dos sintomas, que varia de algumas horas, a 5 dias. Então é rápido, né? Ela pode ser de algumas horas até 5 dias para aparecer. De incubação, ela fica ali intocada para depois aparecer o problema. Quais são os aspectos clínicos? Bom, as manifestações mais frequentes são diarreias e vômitos,
né, quando na ocorrência de casos mais graves, apresentando diarreia aquosa com inúmeras evacuações diárias, as fezes têm aparência amarela esverdeada, sem pus, muco ou sangue. Então é aquela diarreia bem aguada mesmo, a pessoa vai se desidratando. Quando os aspectos clínicos são mais graves, ocorre perda de muito líquido, provocando uma intensa desidratação, podendo levar à morte. Se não tiver atenção, morre. Existe alguma vacina para o cólera? Bom, existe uma vacina oral para o cólera que se pode administrar a indivíduos com mais de 2 anos de idade, certo? A cólera pode ser tratada? Sim, com certeza. As formas leves e moderadas da doença devem ser tratadas através de reidratação oral, tá? Ali apareceu errado o nomezinho, mas é reidratação oral. Quando nas formas graves deve ser instituída a hidratação venosa ou tratamento médico-terapêutico que tem por base o uso de antibióticos baseado na sintomatologia do paciente. Ou seja, você pode tratar, num caso mais leve, só com hidratação, beber bastante água, não é? E quando a coisa é mais grave, soro. Vai para a veia, né? Venosa, por isso que ele fala hidratação venosa ou com medicamentos para combater, com antibióticos para combater aí essa doença, certo? O cólera. Quais são as maneiras de prevenção do cólera? Lavar as mãos com água e sabão antes de comer e preparar alimentos, tá? Após usar o banheiro, beber somente água tratada ou de qualidade, consumir somente frutas e verduras desinfetadas. Dei até o exemplo para vocês, né? Gente, o segredo, aí tá aí o papel do agente de endemias, né? Orientar, lembra? Orientar, é o poder pedagógico de educar a população a fazer do jeito certo. Como é a água aqui? Você bebe água de onde? Tem filtro? Ah, não tem filtro, não sei o que, ferve a água. É uma maneira, né, de evitar. Quais são os procedimentos utilizados para tratar a água para o consumo? Aí, que acabei de dizer, né? Ferver a água durante 5 minutos. Filtre a água, podendo usar um pano limpo ou filtro de barro e depois adicione 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5%. Você compra aí em qualquer casa dessa aqui que vende cloro, tá? Para cada 1 litro de água e espere 35 minutos para beber. Orientação passada do agente de endemias para a população, né? Para cada residência que ele visita. Quais são as etapas utilizadas para desinfetar, né, as verduras e frutas? Desfolhar as verduras, como alface e couve. Falei até adiantado, né? Procedimento: mergulhar as folhas e frutas em solução de hipoclorito de sódio, 2,5%, tá? Na proporção de 1 colher das de sopa para cada 1 litro de água e deixar agir por 30 minutos. Você deixa lá mergulhado, certo? Para quem já faz, ótimo. Para quem não faz, passe a fazer. Você evita tanta coisa, tanta bactéria, tanta doença, né? Que pode vir junto com as folhinhas ali, que a gente gosta tanto, né? Bom, falamos do cólera, vamos passar agora para um famoso, né? O dengue. Aí tá aí o Aedes aegypti, o mosquito transmissor. O que é dengue, né? Atualmente é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano e constitui sério problema de saúde pública no mundo. Tá? É originária do Egito e espalhou-se pelo mundo, pelo oeste da África. Sendo disseminado por meio de embarcações nas colonizações, na atualidade o meio de dispersão é através de automóveis, né, aviões, caminhões, entre outros. Principalmente quando um criadouro é transportado de uma determinada região para outro lugar, devido à grande resistência e dissecação, ou seja, quantidade de tempo que o ovo resiste sem contato com a água. Então, você faz uma mudança. Como é que é interessante certa doença, né? Você mora num lugar, tem dengue aqui, pai, você muda dessa cidade que você mora para outra cidade. Os ovos foram colocados em algum tipo de vaso que você tem na casa, mesmo seco, ele tem um tempo que ele suporta ali. Aí você viaja, vai para outro lugar, basta ter contato com a água. O que é que vai acontecer? Os ovos vão eclodir, já sabe, mosquito da dengue, e você levou a dengue de um lugar para o outro, não é? Com maior ocorrência em países tropicais, como é o caso do Brasil, devido às condições climáticas e ambientais, beneficiando a proliferação, né, do vetor da dengue, que é o mosquito. Por que a dengue se espalha e agrava-se pelo Brasil? Bom, antes de falar aí, tem uma coisa, né? A população não ajuda.
Enquanto você que está aí me assistindo tem todo cuidado, o seu vizinho não tem cuidado nenhum. Infelizmente, é por isso que se espalha também, tá? E outros fatores, vamos a eles. A Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, estima que 2 bilhões e meio de pessoas, ou seja, 2/5 da população mundial, estão sob risco de contrair dengue e que tem, né, registro de ocorrência de 50 milhões de casos. Na atualidade, a proliferação do vetor da dengue nas Américas tem apresentado um quadro crescente com a ocorrência de milhares de casos de dengue, né, nos referentes países: Brasil, Colômbia, Venezuela, Costa Rica e Honduras. Costa Rica e Honduras, América, né, Central, e Brasil, Colômbia, Venezuela, América do Sul. São países de clima tropical, né, como foi dito. No Brasil, há referência de epidemias por dengue desde 1923, no Rio de Janeiro, mas sem. Perdão, pela falha na pontuação, viu? No Brasil, existe referência de epidemias por dengue desde 1923 no Rio de Janeiro, mas sem confirmação laboratorial. Sendo que a primeira epidemia com a confirmação laboratorial em Boa Vista, né, em Roraima, no período de 1982. Epidemia, né? A expansão da dengue no Brasil deu-se por meio das condições favoráveis que o vetor encontrou, né, que surgiu com o crescimento das cidades devido, né, a condições precárias, condicionando a formação de criadouros, facilitando a circulação do vírus da dengue através da movimentação das pessoas nos estados brasileiros. Exemplo, contaminado, saio daqui e vou para outra cidade. Estou contaminado com dengue. Encontra um mosquito, pica uma pessoa, passa para outra, aí já sabe. Foi assim que foi no começo e é ainda até hoje. Qual é o agente etiológico? Bom, o agente etiológico, né, tem como agente etiológico um arbovírus do gênero Flavírus, da família Flaviridae, né, do qual existe 4 sorotipos: DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Porém, quando a pessoa é infectada por um deles, adquire proteção permanente, né, para o mesmo sorotipo e imunidade parcial. É por isso que você pode ter dengue mais de uma vez. Então, a imunidade é parcial. Anteriormente, ocorria a manifestação dos vírus DEN1, 2 e 3, sendo introduzido no Brasil DEN4, tá? Podendo espalhar-se pelas regiões do país. Esse vírus é comum na América Central, na Ásia e na África, o DEN4. O problema com a introdução da DEN4 é que pessoas que já contraíram algum tipo de vírus da dengue, tá? E o sistema imunológico de quem já tivera, né, de quem já tiveram a doença fica comprometido caso seja contaminado novamente por outro tipo de vírus, podendo manifestar-se com maior gravidade. Né? Ah, já tive dengue, aí você contrai o DEN4, pode ter a forma mais grave da doença. A transmissão ocorre da seguinte maneira: por meio da picada da fêmea da espécie vetora do Aedes aegypti. Quando contaminado, o mosquito, ao picar uma pessoa infectada que se apresenta na fase, né, virêmica da doença, apto após um período de 10 a 14 dias, tá, hábil em transmitir o vírus no decorrer de sua vida através de suas picadas. Então, a vida útil é uma forma de falar do mosquito de 10 a 14 dias, ele pode transmitir para várias pessoas, né? Não há transmissão por contato direto com um doente ou suas secreções, né, com uma pessoa sadia nem fonte de água ou alimento. Então, se ouviram falar disso, mentira. A orientação é, por exemplo, a pessoa está com dengue e bebe água, o outro bebe no mesmo copo. Vai pegar? Não. É transmitido pelo mosquito, certo? Pela picada do mosquito. Quais são as fases do desenvolvimento do mosquito? Então, aí vocês têm a atenção, né? Então, tem os ovos aí na imagem, o pretinho e depois a larva. O desenvolvimento ocorre através de metamorfose completa, compreendendo 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto. Não é? O ovo. Os ovos do Aedes aegypti são capazes de resistir a longos períodos de dessecação, ou seja, sem água, sem contato com a água, podendo prolongar-se por mais de 365 dias quando em contato com a água vindo à eclosão. Pensa aí, o mosquito põe o ovo pode ficar ali naquele lugar sem contato com a água, que ele precisa da água para poder eclodir, né? Por até um ano. Por até um ano. Então a gente tem que ter muito cuidado. Aí tem a larva. A fase larvária é a fase que ocorre a alimentação, né, e o crescimento.
Essa fase acontece em recipientes com água que venham a se transformar em criadouros. É fundamental combater a larva para diminuir a infestação de mosquitos através de eliminação de criadouros. Por exemplo, manter garrafas de boca para, né, de boca para baixo, vasos de flores, né, secos, caixa d'água fechada e etc. Sempre fazer isso. É por isso que o pessoal do agente de endemias tem que estar atrás, né, vamos dizer assim, combatendo. Tem a pulpa, tá aí a imagem da pulpa. Nesta fase, as pulpas não se alimentam, ocorrendo a transformação do estágio larval para o adulto. Ficam na superfície da água, facilitando o surgimento, né, do inseto. E tem o adulto, tá ali a imagem também, aquele mosquitão preto. Após emergir do estágio pulpal, fica um período de várias horas em repouso sobre as paredes internas dos recipientes para endurecimento do esqueleto, né, externo e das asas. Os adultos de Aedes aegypti podem permanecer vivos em laboratório durante meses, mas na natureza vivem em média de 30 a 35 dias, com a mortalidade diária de 10%. A metade dos mosquitos morre durante a primeira semana de vida e 95% durante o primeiro mês. Então, ele não tem, como foi dito, uma vida muito longa não, mas faz estrago. Faz estrago. Essas são as fases aí, né, do mosquito. Ovo, larva, pupa e a fase adulta. Os sintomas, aí vamos lá. Os primeiros sintomas é febre alta, né, de 39 a 40 graus, sendo apresentado de três formas. Temos a dengue clássica, dengue hemorrágica e síndrome do choque da dengue. Então, vamos lá. Dengue clássica. Em primeiro momento, ocorre a manifestação de febre alta, variando de 39 a 40 graus, seguida de cefaleia, ó, dor de cabeça, mialgia, câimbras, né? Prostração, a pessoa arriada, certo? Artralgia, anorexia, astenia, dor abdominal, náuseas, vômitos, com duração de cerca de 5 a 7 dias. E é ruim, viu? Para quem já teve aí sabe como é. Dengue hemorrágica. Os sintomas iniciais são semelhantes aos da dengue clássica, porém há um agravamento do quadro no terceiro ou no quarto dia de evolução, com aparecimento de manifestações hemorrágicas e colapso circulatório em diversos órgãos. A pessoa tem hemorragia, né? Sangra, a pessoa começa a sangrar. E isso pode acontecer internamente, né? E tem o síndrome do choque da dengue. Nos casos graves de febre hemorrágica da dengue, né, o choque ocorre geralmente entre o terceiro e o sétimo dia, né, entre o terceiro e o sétimo dia da doença, frequentemente precedido por dor abdominal. A pessoa começa a ter dor, né, na barriga, no abdômen. O choque ocorre devido ao aumento da permeabilidade vascular, né, vasculares, seguida de hemoconcentração e falência circulatória. A sua duração é curta e pode levar a óbito em 12 a 24 horas ou a recuperação rápida, né? Também frente à terapia anti-choque apropriada. Não é o caso mais comum, né? Os casos mais comuns é o da dengue clássica, mas tem esses outros dois tipos aí que a gente tem que ter atenção, né? E orientar a população. A população deve saber, é porque assim, eu sou professor que tratamento de choque. Você não pode ficar aqui, é porque o mosquitinho que vai morder, que vai picar, perdão, que vai picar, que vai dar isso. Só a dengue pode levar à morte. Tem a dengue hemorrágica, assim, assim, assim. Fala logo do mais grave, que é para todo mundo cuidar. Fica com um negócio de historinha, tem que ser um negócio de tratamento de choque. Bom, eu peço desculpa a você que está me assistindo aí, mas tem que ser assim. Tem gente que só vai, sabe, no impacto, na coisa grave. Vamos lá. Quais remédios deve se evitar com suspeita de dengue? Bom, a pessoa com suspeita de dengue não pode tomar remédios à base de ácido acetil salicílico, que é o chamado AS, como por exemplo aspirina, AS, Melhoral, Doril, Sonrisal, Engove, dentre outros, pois esses remédios podem favorecer o aparecimento de hemorragias, tá? O AS, gente, o ácido acetil salicílico. Eu vou dizer num termo simples para todo mundo entender, para você que está me assistindo entender, que ele afina o sangue, então o sangue não coagula com facilidade, então fica mais fácil de você sangrar, certo? E quando houver suspeita de dengue? Bom, a pessoa suspeita de dengue deve de início receber soro de hidratação oral, ser encaminhada ao centro de saúde, né, mais próximo para a realização da consulta médica. Todas as pessoas com suspeita de dengue devem beber muita água, mesmo na espera, né, para ser atendido, certo? Nunca, ou seja,
Jamais deve tomar medicamentos sem orientação médica. É porque tem gente que se acha o doutor, né? Ah, eu tô com dengue, eu já sei o que é que eu tomo. Vá ao posto de saúde. Não pense duas vezes, vá ao posto, né, de saúde. Certo? Muito bem. Qual é o tratamento? A pessoa deve repousar e ingerir muito líquido, evitando refrigerantes. Tá? O tratamento vai depender do tipo de manifestação da doença, podendo variar de intensidade e gravidade, como a gente já falou. Em relação à dengue clássica, não há tratamento específico para o paciente. O médico deve tratar os sintomas, como as dores no corpo, né, e a dor de cabeça. Já os pacientes com febre hemorrágica de dengue, é necessário realizar uma avaliação rigorosa com muito cuidado para que sejam combatidos os primeiros sintomas de choque por dengue, como a queda da pressão, que é o quadro mais complicado, podendo ser repentino. Aí é que tá. E você que está me assistindo já deve ter ouvido falar disso. Médicos que não conseguem identificar a situação, aí o paciente vai a óbito rapidinho. Ele não consegue identificar, às vezes, não é? Mas quando identificado corretamente, o tratamento feito em tempo, a pessoa consegue combater. Bom, o que fazer para prevenir-se contra a dengue? É fundamental a participação da população na prevenção e controle do Aedes aegypti, que é o vetor, né? Que é o mosquito, o vetor da dengue. A prevenção e controle da dengue é uma tarefa que exige o esforço em conjunto de todos, através de simples medidas, como por exemplo, então tem que ser um conjunto, um só não consegue, tem que ser todo mundo. Vaso de flores ou plantas, manter o mato, né, seco com areia. Recipientes plásticos devem ser furados antes do descarte. Ah, eu vou jogar no lixo, fura ele todo para não acumular água dentro. Fechar bem os sacos plásticos e manter lixeiras tampadas. Garrafas e baldes vazios devem ser guardados de cabeça para baixo. Não sei, hoje com coisa de garrafa PET, não sei o que, não sei para que a gente acumula garrafa dentro de casa. Joga fora, joga fora. Quando passar aquele pessoal trocando garrafa, metal, não sei o que, por algodão doce, dê tudo. Como algodão doce. Pronto. Né? Eu faço uma troca, não sei, venda. Guardar pneus velhos em local coberto, certo? Se tiver algum pneu velho, cubra. Manter sempre fechadas as tampas de vasos sanitários, deixar caixas d'água sempre fechadas, realizar limpeza nas calhas, aquelas calhas, né, de bica, em alguns lugares chamam de bicas, né, do telhado. A água pode ficar suja ali, a água ficar parada. Então já sabe. As caixas d'água e cisternas dos prédios devem ser limpas com frequência, porque ela fica lá um tempão, né, fechada. Então tem que fazer limpeza nas caixas d'água, certo? Isso tudo ajuda a evitar o mosquito da dengue. Por que atualmente as epidemias de dengue vêm aumentando? Bom, devido ao crescimento populacional com condições sanitárias inadequadas, favorece, né, o aumento da reprodução de mosquitos devido a fornecimento inadequado de água. Aí as pessoas têm que fazer o quê? Juntar água num túnel, numa caixa d'água, não é? Para poder acumular água, já que não chega água na torneira, então faz isso. Práticas tradicionais e regulares no armazenamento de água. Armazena água, não cobre, não coloca uma pedra de enxofre, que algumas pessoas fazem isso, né? Falta de coleta de lixo, favorecendo o surgimento de criadouros de mosquitos. Novos meios de transporte, ocorrendo a movimentação de pessoas infectadas, que a gente já falou isso, né? A resistência que a resistência que o mosquito adquiriu aos inseticidas. Os mosquitos vão, como é que eu posso dizer, se fortalecendo. Chega a hora que você bate um chamado Baygon, que a gente tem em casa, o mosquito está ali passeando como se nada tivesse acontecendo. Ele vai ficando resistente. As atribuições dos agentes, né, de combate aos vetores são: realizar pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índices. Vocês já viram isso, né? Quando você recebe, ele vai lá, pesquisa, às vezes ele encontra a larva, ele coleta a larva para levar para o laboratório, certo? Descobrimento de focos e eliminação, tendo como método controle, né, mecânica, remoção, destruição e vedação. Tem coisas que tem que ser vedado na casa, aí ele vai jogar um remédio e orientar. Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores, como a gente já falou, quais são os meios. Repassar as informações coletadas no trabalho de campo para o seu supervisor, porque aí é passado para o superior e aí a vigilância sanitária vai, né, tomar as providências.
Executar tratamento focal em recipientes que não podem ser eliminados. Então, esses são aí as atribuições dos agentes no combate ao vetor da dengue, certo? E a gente vai parar a aula por aqui. Na próxima, a gente começa a falar de outras doenças, né? Aí vai ser a esquistossomose que a gente vai começar a falar, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver dúvida, pode chamar no WhatsApp, o professor tira a dúvida, certo? Leiam a apostila direitinho, acompanhem aí o vídeo e leiam a apostila que ajuda bastante, ok? Bom, um abraço a todos e até a próxima aula.